Olá, tudo bem? Recentemente, o Eduardo Gonçalves postou aqui uma pergunta de como a gente poderia persistir a conexão quando desse um refresh na página e não perdesse o usuário, né? Por exemplo, se o usuário estiver no meio do jogo e acontecer dele dar um refresh, ou até mesmo se o browser dele ou a conexão der uma travada para não desconectar ele de uma vez, dar um tempo para ele se recuperar, né? Então, uma das estratégias seria você persistir o objeto do usuário, né, em algum lugar, e que quando ocorrer a reconexão, você não usar o socket ID como sendo o principal fator para checar se o usuário está conectado, e sim um ID externo ou alguma coisa que identifique o usuário unicamente, né? Dentro do contexto aqui do jogo, eu fiz umas modificações, então não vou passo a passo na implementação, porque se você chegou nesse ponto, quer dizer que você acompanhou todo o curso, se não acompanhou como que a gente fez o jogo até aqui, então dá uma checada lá nos vídeos anteriores da playlist do jogo. E aí eu não preciso entrar passo a passo, até porque eu fiz a implementação para testar e não vou refazer ela toda de novo aqui, né? Então eu vou mostrar aqui como é que ficou, por exemplo, se eu criei uma tela de login, né, que não existia antes. Então eu vou criar aqui o meu nome, vou entrar com ele e eu vou criar um novo nome aqui. Vou colocar aqui João. O João aqui vai entrar aqui também. Isso normal, a diferença em relação ao anterior é que a gente não tinha tela de login e eu dava um nome aleatório para as pessoas, né? Só que quando acontece agora um refresh, eu vou clicar aqui no refresh, os usuários vão receber uma mensagem que o outro usuário reconectou, né? E a mesma coisa aqui se eu der um refresh no Rodrigo. Bom, e o que eu implementei, né? Primeiro de tudo, eu implementei a tela de login. Então eu vou aqui no client, no Pong, eu criei esse login aqui, esse componente login no React, né? É um componente bem simples, né? Que só vai chamar a função login quando ocorrer um submit no form, né? Nada muito fora do comum, nada especial. E esse login, ele emite um comando login para o socket, né? Também é a mesma coisa do que a gente tem feito até o momento. A principal mudança foi aqui no socket, né? Que antigamente, ou no código anterior, a gente fazia o login logo depois do connected, né? Então aqui embaixo, logo depois dessa linha, a gente tinha aqui as funções para autenticar o usuário e dava um nome aleatório para ele. Eu removi o código e passei para a função login, né? Então só quando ocorrer o evento login que a gente vai definir o nome que a gente recebe do client, né? Aqui é onde está o X da questão. Então, até aqui, esse código aqui é exatamente o mesmo que a gente tinha anteriormente. Porém, a gente vai receber o código do client agora. Então, nesse momento, claro que isso não é uma aplicação muito segura fazendo dessa forma, só que aqui a gente poderia, no client, antes, autenticar o usuário em algum serviço, fazer qualquer coisa, obter o ID do usuário ou um JWT, né, um JWT token, que foi até a sugestão que eu recebi no comentário, e é uma boa sugestão. A gente faz a autenticação do usuário antes e pode passar esse token aqui junto com o nome, né, para o objeto, para o game saber, né, para o servidor saber que o player é o mesmo player de anteriormente. Então, o que eu fiz aqui? Então, quando a gente faz a autenticação, eu crio o usuário e passo o Socket ID para esse Socket ID. A gente já tinha isso antes, a gente criava o elemento, os players, né? A gente criava um objeto com o nome criado aleatoriamente que agora a gente está recebendo. Nessa parte do login foi isso, né, que eu fiz. E na parte da reconexão é onde teve um trabalho extra aqui que eu tive que ajustar algumas coisas, né? A primeira delas é, quando a gente desconecta da página, o socket ele desconecta também. E a gente fazia o quê? A gente vinha aqui no servidor, como o socket desconectou, né? A gente, deixa eu pegar aqui a função leave room, tá? Então a gente no desconecta,
a gente tinha lá, no evento de desconectar, a gente já tinha o leave room, a gente chamava o leave room aqui, a função leave room, né? Então vamos lá. Essa era a função, tá? Então, nessa função leave room, a gente já fazia a desconexão do usuário, informava para o outro jogador caso tivesse uma partida funcionando, a gente já falava que ele desconectou e tudo mais. Então essa foi a primeira mudança, que é, no momento de desconectar, eu não deleto mais o player, né? Eu não removo mais o player de cara. O que eu faço? Quando ele desconectar do socket, eu vou colocar um objeto, um parâmetro no player aqui, chamado disconnected, e vou colocar o time dele, né, o getTime, só para dizer que ele está desconectado aqui. E eu faço também aqui, ó, eu adiciono também um timer ID, que eu criei um timer aqui, tá? Na verdade, esse disconnected time aqui, eu ia fazer usando dessa forma, mas acabei não usando o timer. Eu ia mostrar um contador na tela, mas eu deixei esse objeto aqui. O que eu fiz aqui foi, eu crio uma função timeout, ou seja, depois de 5 segundos, se o player não retornou, né, se esse player aqui não cancelar esse timeout aqui, em 5 segundos ele vai chamar a função remove player, que é o que vai remover o player mesmo do jogo. Então ele tem 5 segundos para reconectar. Porque essa função timeout vai ser chamada com certeza, né? Porque ele desconectou do socket. Só que aí eu salvo esse timer ID do timeout no objeto do player, né? Por que eu salvo ele? Porque se ele reconectar em menos de 5 segundos, eu tenho que cancelar esse timeout. Então eu salvei ele aqui no servidor, ele vai ter o timer ID ainda. E se o player reconectar, eu pego e limpo o timer ID. E aí o timer ID é no reconnect que eu faço. Então, o que mudou aqui é que eu não removo o player ainda assim que ocorre a desconexão do socket. Eu espero o timer que vai remover. Mas, como eu joguei, como eu reconectei, aí eu chamo esse evento reconnect. Então, o que esse reconnect vai fazer? Aqui eu tento obter o ID antigo dele, do socket, né? E como que eu faço isso? No client, né? Deixa eu voltar aqui para o client, só para a gente não perder o que eu estou tentando explicar aqui. Ó, no client, a gente vai ter aqui um application aqui. E eu estou salvando, assim que o usuário conecta, eu salvo esse player aqui no local storage. E no local storage eu salvo o name que ele tinha antes, mais o socket ID anterior dele. Eu vou até mostrar aqui como funciona e depois eu explico como a gente está usando o socket ID. Então, ó, vou dar um refresh, pode ver que eu peguei um novo socket ID, mas o João reconectou, né? Então, eu estou refreshando aqui, eu estou atualizando o socket ID com um novo socket ID que ele recebeu no client aqui. Então, realmente é uma nova conexão. Porém, eu mantenho o estado, vamos dizer assim, da conexão anterior aqui. E como que eu fiz isso no código? Foi por aqui, ó. Então, eu pego o socket ID anterior, que é do usuário que está se reconectando, né? Na reconexão no client, eu mando aquela informação que a gente pegou do usuário, eu mando essa informação aqui de volta lá para o servidor, né? Eu chamo esse evento pelo client. Eu já vou mostrar o código lá do client. E aí, o socket ID anterior, eu salvo aqui nessa variável old socket ID. Eu pego o player, né, que já estava escrito, que é o player anterior, que ainda está lá aguardando para ser excluído, mas ainda não foi excluído. E verifico. Se ele ainda não foi excluído, né, se ele existe, né? Então eu limpo o timeout, é para isso que eu uso o timer ID. Então a mágica acontece aqui, ó. Eu defini o timer ID aqui quando eu desconecto, mas eu não removo ele ainda. Ele só vai remover se ninguém reconectar em 5 segundos. E aí o timer ID vai ser limpo aqui nesse momento. E
eu recrio um usuário, né, com o socket atual, usando os mesmos dados do socket anterior. Eu limpo a variável disconnected, porque ele não está mais desconectado, e eu também adiciono no socket ID o novo ID dele. E claro, aí assim eu removo, dessa forma, o usuário anterior. Eu definindo o command define, eu também posso chamar aqui o delete. O delete até fica melhor. Eu vou até ajustar aqui live. Então eu vou deletar o usuário. Mas é a mesma, o resultado é o mesmo, tá? Ó, eu salvei aqui, então eu matei o servidor. Se eu matar o servidor, o que vai acontecer? Todos os meus usuários vão ser desconectados. Se eu der um refresh também não vai funcionar mais, porque mesmo eu tendo o ID aqui, o servidor não sabe, não tem mais essa informação desse player, então o player não existe mais. Né? Então, vou autenticar de novo aqui. Ok. Bom, então vamos ver aqui funcionando os 5 segundos, o timeout dele, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui a desconexão. Esse é o log do servidor aqui, tá? Então eu vou aqui, vou limpar o meu usuário, fingir que ele não está autenticado e vou dar um refresh na página. Então ele foi desconectado. Só que na outra página ainda ele existe. Olha lá, ele saiu depois de 5 segundos e aí sim ele foi desconectado. Então eu vou colocar aqui agora o João e vou entrar com o João. O João entrou. Vou fazer agora aqui a desconexão do João para a gente ver atualizando a tela. Então, o João saiu, fechou o browser, né? Seria o jeito de sair. Continua aqui e depois de 5 segundos, o servidor chama a função que remove o jogador do servidor. Então, essas foram as principais mudanças, né? Claro que eu tive que dar um ajuste aqui, ó, rejoin room, porque se o player já está jogando, né? Vamos supor aqui, eu vou conectar aqui o João, vou criar uma sala, vou criar outra sala. Bom, se eu der o refresh aqui, o jogo tem que continuar, né? Ó, na esquerda a bolinha continua indo e aqui ele dá o refresh e recarrega o jogo da mesma posição. Então, deixa eu tentar aqui defender. Pronto. Então aqui os jogadores estão jogando. Se eu der o refresh, ele não vai afetar em nada. Não importa a tela que eu dou o refresh, ela tem que reconectar. E aí, claro que quando o jogo acabar, ele funciona normalmente como funcionava antes. Não foi isso que eu mexi, eu só mexi na recuperação do estado do player. Né? E como que eu fiz isso? Foi aqui, eu criei um rejoin room, né? Porque a gente tinha já o join room. E aí eu fiz um rejoin room, que aí eu só faço, na verdade, a verificação se o player ainda existe, né? Se ele já existe, eu tenho que atualizar o socket ID pelo novo socket ID dele, né? Então eu acho qual era a sala antiga, né? A posição dele no jogo anterior, e aí eu troco pelo socket ID atual e mando ele entrar na sala novamente. O resto, a gente já controlava aqui, depois que a gente dá um join room, a gente não precisa mexer com isso mais. Então eu tive que reconectar ele na sala, né? E só para mostrar o reconnect aqui no jogo, no client, né? Vamos voltar aqui no jogo, ó, alguém ganhou, né? E quando alguém ganhou, eu também mudei aqui, fiz uma graça para mandar o resultado de quem ganhou, né? Mas, voltando aqui para o client, quando a gente dá um refresh, vou dar um refresh aqui, o que vai acontecer? Ele carrega de novo a aplicação toda do client. E aí, no connect agora, o que eu faço? Eu verifico se tem o item player lá no local storage, né? Então, tem o item player no local storage, o que eu faço? Pego ele e mando para os servidores na função reconnect. Então, é aí que o servidor, voltando aqui para o server, né? Vai receber o objeto que estava no local storage do client na função reconnect e fazer toda a mágica ali da reconexão. Quando eu faço login, então quando que eu gravo esse item, né, no get item aqui. Quando eu faço login, eu mando a atualização dos jogadores de volta, né? Então a gente faz a autenticação e recebe a lista de todos os jogadores.
dentre a lista de jogadores, um deles sou eu, né? E como que eu sei que sou eu? Pelo Socket ID, né? Então o meu Socket ID, eu verifico qual deles é o meu player, né? Então eu extraio, no Players Refresh, eu extraio quem sou eu dos players, da lista de todos os players, né? Dessa forma. E se eu tenho um player definido, sou eu, óbvio, né? Que isso daqui a gente já fazia e já definia o status do player na tela. Só que eu coloquei também para gravar nesse momento o player no local storage. Então é aqui, no momento que eu recebo de volta a lista de players, depois que eu faço o login, que eu coloco aqui o usuário, né, na memória aqui, vamos dizer assim, que eu recupero o usuário pro cliente, mas na verdade ele já estava aqui, né? A diferença é que eu também preciso identificar, ou a primeira vez que acontece o login, ele não existe aqui, eu preciso gravar ele para depois poder recuperar. Então essas mudanças aqui foram feitas no client, né? Bom, era isso que eu tinha para mostrar, não tem muito segredo. Foi feito sim algumas mudanças no código, né? As principais foram essas que eu mostrei, não tem nenhuma mágica a mais, só foi uma forma, uma estratégia de recuperar o que já estava em memória, dar um tempo também para o usuário reconectar, e a gente pode ver que não foi muito diferente, não precisam fazer muita artimanha aqui para manter o usuário ativo quando reconectar. Como nos outros vídeos, eu vou colocar aqui no final a tag, né? Eu vou deixar a tag do código atual no GitHub. Então, se você quiser comparar o código, pega essa tag aqui, compara com o código anterior, ou mesmo baixa essa tag e vê o que foi feito nela, né? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.